Olha, eu não sei se você sabe disso, tá? Mas a Janaína Pascoal, ela é vereadora por São Paulo. Nessas últimas eleições, ela teve quase 50 mil votos. Quase 50 mil moradores da cidade de São Paulo votaram em Janaína Pascoal e ela se elegeu vereadora. É claro, você vai falar, 50 mil, voto, é muito voto, mas ela já teve 2 milhões, mais de 2 milhões de votos quando ela se candidatou a deputada. Foi eleita, obviamente, com mais de 2 milhões de votos. Depois ela se candidatou a senadora e não deu tão certo, teve um pouco mais de 400 mil votos. Mas você consegue entender que essa mulher é uma potência em voto? Que é uma coisa pornográfica essa mulher? E as pessoas votam nessa mulher por um pensamento antipetista, pelo fato dela ter tomado a frente no golpe contra a Dilma. Ela deu um golpe, ela foi responsável por um golpe. Essa é a Janaína Pascoal, uma mulher completamente aloprada, já muitas e muitas vezes ela viralizou com cenas completamente absurdas. Inclusive, recentemente ela foi contratada pela CNN, teve uma passagem curta por lá, mas foi contratada pela CNN para fazer comentários, e um comentário que viralizou da Janaína Pascoal, ela... Cara, isso daqui... Ai, até quando a gente fala as coisas aqui, tem que dar uma coisa. Ela disse... Eu vou trazer o vídeo aqui para você, tá? Vou trazer esse vídeo que ela aloprou aqui nessa entrevista, que ela ficou completamente fora de si. Mas já que eu tô falando dessa questão da CNN aqui, eu quero relembrar para você. Ela chegou a dizer que o roubo das joias, quando aconteceu aquela situação do Bolsonaro ter roubado as joias, depois teve que devolver, e esse processo todo e tudo mais, ela disse que o roubo das joias se deu porque um sheik da Arábia estava apaixonado, ele podia estar afim da a Michelle Bolsonaro. E ela fez esse comentário. Eu vou trazer aqui pra você, tá? Dá uma olhada nesse comentário. Agora, quando eu encontrei notícias de que o príncipe se apaixona platonicamente, passou pela minha cabeça. Porque quando eu conheci o presidente e a primeira-dama, eu disse a ele, e acho que até hoje ele não gosta de mim por isso, que o senhor é um homem de muita sorte. Porque realmente é uma mulher... Olha aqui, gente, é uma coisa de outro mundo. Então eu não sei, né? Como a história é muito estranha, né? E até hoje não se encontrou, imagino que a polícia esteja apurando, alguma negociação que esse ministro tenha realizado que pudesse justificar, na linha levantada pelo Boris, que esse colar seria, na verdade, um pagamento ao ministro. Né? O Boris não disse que era ao ministro, né? Ele achou que fosse um pagamento de forma geral. Peraí, vamos só organizar a situação aqui. A Janaína levantou a hipótese do príncipe eventualmente ter se apaixonado pela Michelle, etc. Não sabemos. Não sabemos. Na verdade, isso obviamente, é óbvio que isso não aconteceu. A dizer que o príncipe se apaixonou pela Michelle, porque, segundo a Janaína Pascoal, ela é uma coisa do outro mundo, que as pessoas colocam a Michelle no lugar onde ela nunca ocupou, né? Ela não é uma coisa do outro mundo. Ela não é, também é uma mulher feia, nunca vou dizer isso, que aí eu seria imbecil. Eu não tô dizendo que ela é feia, tá? Mas tô dizendo também que ela não é uma mulher do outro mundo, e o príncipe se apaixonou por ela e começou a dar joias. E outra coisa, deu joias pro marido dela. E outra coisa, o marido rouba essas joias. Sabe, é uma coisa assim absurda e sem sentido. É óbvio que isso ficou aí na boca pequena, como se diz, né? O pessoal nem levou pra diante essa teoria de conspiração, porque é ridículo. É ridículo. A verdade é que nós sabemos que houve, sim, né? O príncipe se apaixonou por questões do nosso país. Dentre elas, nós vimos ali claramente uma situação de uma refinaria que foi vendida a preço de banana pelo Bolsonaro. Aí se você vai falar, olha, ele se apaixonou pela refinaria brasileira, aí eu concordo, porque aí tem nexo. Ele dá as joias, depois ele fecha um negócio que ele compra por preço de banana, aí tem nexo. Agora, dizer que o príncipe se apaixonou pela Michelle, dá um grupo de joias, uma quantidade de joias, pro marido, o marido rouba essa joia, sabe? Então, essas coisas... Mas, enfim, vamos a essa pergunta que foi feita para Janaína Pascoal, que tem a ver diretamente com a participação dela direto nesse golpe contra Dilma. Eu quero deixar bem claro
a nossa memória não pode simplesmente apagar a realidade dos fatos. Se nós pegarmos os números do Brasil antes do golpe e depois do golpe, a gente vai chegar à conclusão que o golpe contra a Dilma levou o nosso país para o buraco. Durante o governo Dilma, com aqueles problemas todos que a gente viu em relação à Câmara, as pautas bombas, eles trancando a pauta, né? A Dilma tentando resolver as questões econômicas no Brasil, eles não deixando, uma série de questões e de medidas que eram necessárias, eles foram, na verdade, tentando de todas as formas minar o governo, até chegar no final e a própria população falar, poxa vida, tem que acabar isso e tudo mais, mas foi um processo que durou aí 2 anos, eles minando o governo diariamente, numa situação terrível que aconteceu no nosso país. E aí vem a Janaína Pascoal, dá um golpe, que na verdade ela é uma das responsáveis, mas não é a única, obviamente, para trazer um embasamento jurídico de algo que depois se comprovou, inclusive com o próprio Bolsonaro repetindo os mesmos crimes, supostos crimes que ela diz que a Dilma cometeu, né? Nós tivemos presidentes que cometeram os mesmos crimes antes dela e depois. Nada aconteceu com nenhum presidente, somente com a Dilma. E aí a gente vê realmente que ela parece ainda ficar muito irritada. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Janaína. Probabilidade do seu nome ser colocado para a história como uma pessoa que deu base a um golpe de Estado, hoje, agora, ela é 100%. Na minha opinião, você vai ser lembrada na história como uma pessoa completamente aloprada que aproveitou um holofote para dar um golpe de Estado. Essa é a minha opinião. Vamos ver essa pergunta feita para Janaína e os berros que ela dá, ela fica completamente surtada. Olha só. Inquisidor! Tem orgulho! Faria tudo de novo! Você se arrepende de, com a sua iniciativa do impeachment, ter ajudado a deflagrar esse período recente da história do Brasil, que o presidente da República, seus generais e seus ministros passaram 4 anos tentando um golpe de Estado contra as instituições democráticas do país? Você se arrepende? Essa é a minha segunda pergunta. Sua abordagem foi vergonhosa! O seu desequilíbrio é vergonhoso. Eu vou responder! Pergunta se eu me arrependo! Dobra sua língua para falar comigo! Dobra! Que é isso? A senhora está mostrando é aí isso? a tese de Oliveira Viana, que Sim. a direita brasileira O que é isso? é sempre Estou com autoritária. vergonha! Isso me respeite! Deputada, E aí, eu gostaria de... ó, Professora de Direito Constitucional! O que é deputada, isso? eu queria pedir a palavra aqui para dizer que a gente respeita a senhora Eu imensamente. dialogo com um homem que trata uma mulher como um inquisidor! Olha, deputada, eu queria dizer que o Maurício Randes, ele é uma das pessoas mais gentis aqui na participação Não do foi comigo! News. Não foi comigo! Estou terminando! Dizer que Claro, por favor. só a direita compactua com ditadura. Agora, a esquerda é, por princípio, autoritária. Não existe regime real esquerdista que não seja totalitarista. Como a gente percebe, ela ainda continua sendo uma extremista, né? Uma extremista de direita que tenta generalizar as coisas. Não existe regime esquerdista que não seja autoritarista. Ela, obviamente, ela não só está mentindo, como é de uma imprecisão absurda do ponto de vista histórico, né? A história não mostra isso, né? Que todos os regimes são totalitaristas. Não há uma preferência, entre aspas, do totalitarismo em ideologia. Existe totalitarismo de direita, existe totalitarismo de esquerda, se a gente for analisar dentro desses parâmetros. Se a gente for se aprofundar um pouco mais, a gente vai ver que o que ocorre é exatamente o contrário. Quando nós temos uma extrema direita, quando nós temos uma direita muito radical, aí sim é que nós temos o totalitarismo. E aí a gente tem que levar em consideração que a pessoa parece ainda não ter assimilado as suas questões. Ela poderia tranquilamente tentar reescrever uma história que já está escrita com relação ao fato dela ter, sim, ela ensejou um golpe de Estado que acabou culminando num governo genocida. Sabe, a gente pode, você pode ter a sua preferência, eu respeito muito se você é um bolsonarista, se você é uma pessoa de direita ou mesmo de extrema direita, nós estamos dentro de uma democracia, tá? Mas o que eu quero deixar claro aqui é que daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, não vai ter como simplesmente apagar da história o que aconteceu na pandemia aqui no Brasil. Isso não vai ser apagado, isso não vai sumir no ar. E quando as pessoas entenderem que o país Brasil foi um dos países em que mais houve o número de mortes na pandemia, que foi mundial,
eles vão perceber que nós tínhamos, direta ou indiretamente, a responsabilidade daqueles que estavam à frente do poder. E o presidente do Brasil era Jair Messias Bolsonaro, que fez um governo genocida, negacionista, até hoje falando contra a vacina. A gente vê até hoje uma quantidade enorme de aloprados falando contra a vacina, falando que as pessoas foram feitas de cobaia e tudo mais, sendo que somente a vacina, somente quando o mundo começou a se vacinar, é que acabou a pandemia. Ponto final. Antes da vacina, estava todo mundo morrendo. E isso é uma coisa visto por todas as pessoas que têm um mínimo de bom senso. Então fica aqui o nosso repúdio também, esse comportamento da Janaína Pascoal, que parece insistir nesse comportamento aloprado, desequilibrado, que quer impor, que quer colocar à força um pensamento que não tem como mudar. Você viu o Maurício, uma pessoa que é um doce de criatura, né? Falando com tranquilidade, falando com um sorriso, falando, sabe, fazendo uma pergunta que eu considero extremamente pertinente, talvez eu faria a mesma, extremamente pertinente. E aí ela começa a ficar completamente fora de si. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Dê o like no vídeo, por favor. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você é inscrito, veja se você continua inscrito aí, hein? Por favor, porque YouTube, né? E ative o sininho para você acompanhar os próximos vídeos aqui do canal. A gente tem sempre aquela dica especial para as pessoas que querem fazer um 2025 diferente, e você pode ter essa renda extra, antes do carnaval, inclusive. O carnaval agora, no final do mês. Então você pode já começar a ter essa renda extra trabalhando apenas com o seu celular. Olha aqui, ó. Apenas com o seu celular, no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, você já pode ter uma renda extra, e aí você vai ter um 2025 diferente. A gente coloca prints aqui que são de inscritos do canal que estão ganhando inclusive em dólar. Você pode ter essa ideia aí para você, para sua família, para alguém que você queira, alguém próximo. Vale a pena. Primeiro comentário fixado. Desce para os comentários aqui. Eu mesmo vou explicar tudo para você. Tá bom? E olha, a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos que ajude o nosso trabalho, ajude a gente a manter o nosso trabalho. Hoje é domingo, dia 9 de fevereiro, tô aqui às 7 horas da noite trabalhando para você, trazendo informação. Todos os dias tem informação aqui para você, tá bom? Então não se esqueça, dê essa força pra gente. Você pode ser um membro do canal, um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Ajude o nosso trabalho. Quero aproveitar para desejar uma boa semana para você. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas! Eu sou o Clayson.